Quer dizer, eu vou fazer a pergunta para você, né? O que seria um sinal passivo em instrumentação? Bom, se eu já expliquei para você o que seria um sinal ativo, você deve estar que nem essa moça aí dizendo, olha, eu sei. Eu acho que você já deve entender agora o que seria um sinal de um instrumento, um sinal passivo, né? Então, se você não entendeu, bora para o nosso slide que eu vou explicar para vocês. Bom, imagina aqui, ó, não sei se vocês já viram esse tipo de sensor de pressão aqui, ó, né? Esse sensor de pressão, se você arrancar esse cabeçotezinho dele aqui, eu podia até ter trazido aqui o manual dele, né, para vocês verem como é que é ele, né? Tá bom? Então vamos lá. Então esse instrumento aqui, ele é um instrumento que ele tem uma eletrônicazinha aqui dentro, né, da ampulazinha dele aqui. Basicamente, como é que ele mede pressão, pessoal? A pressão chega aqui, ó, isso aqui é uma rosca, isso aqui fica rosqueado lá no tubo, onde ele quer medir a pressão. Na hora que o fluxo vem, ele vem aqui tem um material piezoelétrico, né? O que é um material piezoelétrico? Ele é como se fosse uma membrana, assim, que vai esforçando. No que faz o esforço, assim, ó, ele vai e vai gerando, aqui através dessa eletrônica, ele vai transformando esse esforço que acontece aqui dentro, ele vai transformando num sinal analógico, tá? Só que ele não tem alimentação, ele não tem um positivo e negativo que você alimenta ele. Não, ele é um instrumento aí que só tem 2 fiozinhos, né? Então, sempre para esse instrumento funcionar, você tem que pegar aqui do PLC uma referência do positivo, colocar o positivo desse instrumento, e o negativo daqui do instrumento vir como retorno para a entrada analógica. É assim que funciona. Ou seja, sem a tensão, sem o PLC estar ligado, esse sinal não existe. Lógico. Eita, eu vou deixar aqui sinal ativo, viu, gente? Desculpa, isso aqui é um sinal passivo, viu? Foi aqui na construção dos meus slides que eu não mudei aqui, tá? Então, desconsidere isso aqui, tá? É passivo. Dessa forma, nós podemos dizer que esse instrumento aqui, ele é passivo. Ou seja, ainda que ele esteja aqui no processo, né, rosqueado lá na tubulação, ainda que todo o esforço esteja acontecendo aqui, esse sinal precisa de um positivo que saia daqui, ó, e volte para o PLC. Ou seja, se essa fonte pifar, esse sinal morre. Naquele outro caso lá, que a gente estava vendo aqui, ó, não, se esse PLC pifar, o sinal continua sendo mandado, né? Ou seja, continua sendo mandado, não vai ser processado, porque o PLC pifou, né? Mas, como ele é ativo, naquele caso lá, ele não depende do PLC. Mas aqui, como o instrumento é passivo, ó, veja aí, de passividade, né? Ele precisa de uma alimentação aqui vinda do PLC, tá bom? Vamos ver o próximo slide aqui. Bom, olha só, aqui é um outro tipo de arranjo, né? Às vezes você tem aqui um instrumento que ele tem alimentação, mas o sinal dele de saída ele é passivo também. Então você faz o quê? Você coloca uma fonte, tá vendo? Ó, uma fonte, ó. Essa fonte, isso aqui é uma entrada analógica, ó. Aí, né? Então ele vai lá, ó, passa aqui, ó, sai o positivo, vai no instrumento e volta, ó, o sinal, ó, tá vendo? Então você tem uma fonte externa. É muito comum você chegar em alguns painéis e você ter lá uma fonte de alimentação que é para os instrumentos, né? Ela é separada para os instrumentos. Nos casos mais críticos, você tem 2 fontes, uma ponte isoladora, né, de diodo, porque se uma queimar, a outra mantém. Se eu desligar uma, a outra mantém. Isso tudo porque você precisa de alta disponibilidade lá para os seus instrumentos, né? Então, é mais ou menos esse arranjo aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Esse arranjo aqui, tá? Então, eletricamente seria assim, né? Seria assim. Isso serve para vários instrumentos. São sondas de nível, de pressão, de vazão, de distância,
linear, né? Quando você quer ver posição de uma peça. Gente, eu estou comprando um monte de material aqui, eu vou montar uma nova bancada, e essa bancada ela vai ser tipo um stand, que eu vou poder levar ela para fora, para fazer a apresentação nas feiras e tal, para que as pessoas vejam de fato como é que é o processo e tal. Porque tem coisas que a gente vê a teoria e tal, mas a gente precisa vislumbrar, assim, os nossos olhos precisam ver para a gente compreender, né? Não é para crer, é para a gente compreender aquilo que está sendo dito, né? Então aqui a gente está meio que no campo teórico, mas assim que chegar a esses instrumentos a gente vai fazer muitos testes aí. Por isso que lá na playlist de instrumentação você ainda tem poucos vídeos lá, porque eu quero fazer vários mãos na massa aqui com os nossos instrumentos aqui no laboratório. E aí vocês vão ver na prática como é que isso funciona, vocês vão entender de fato, muito claramente, tudo isso que eu estou falando, tá certo? Bom, vamos continuar aqui. Então aqui, ó, seria mais outro exemplo, né? Você tem aqui uma fonte de alimentação, você tem aqui um controlador, ó, controlador. Não sei se vocês já ouviram falar sobre controlador. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre controlador. O que é que acontece, pessoal? No passado, nós usávamos muito uns controladores. Ainda se usa bastante, mas hoje, em função do baixo custo do PLC, da facilidade que o PLC traz, todos esses controles que eram feitos pelo controlador foram para dentro do PLC. Então, assim, ele tem uma usabilidade hoje bem menor. Deixa eu dar um exemplo. Quando você queria controlar um nível de um tanque, por exemplo, você tinha lá um controlador que recebia o sinal da sonda de nível e ele mesmo acionava uma bomba para mandar encher ou então abrir uma válvula para esvaziar mais esse tanque, para manter sempre no nível. Então, por isso que o nome dele é um controlador, tá? Eu vou fazer uma apresentação aí da Precis, que ela tem muitos controladores aí, a gente usa muito ela, mas hoje eles estão caindo um pouquinho em desuso, porque o PLC vem aqui, vem fazendo essa mesma função com excelência, função que eles faziam, o PLC está fazendo com excelência. Então, isso tem tirado eles um pouco mais do mercado, tá? Então aqui, ó, você vê a fonte de alimentação aqui, né? Ó, fonte de alimentação, um controlador, e aqui é o instrumento que está no campo, né? Eu estou olhando aqui porque é outra tela que está aqui. Então esse aqui é o instrumento. Veja aqui, ó, o positivo sai aqui, ó, passa no controlador, vai aqui no instrumento e retorna, né? Ó. Isso porque você tem uma fonte de alimentação externa para o instrumento e também para o controlador. Agora, o que é que a gente vê mais aí no mercado? É uma fonte que alimenta o controlador tem uma fonte interna que alimenta o instrumento, tá? Então, eu vou mostrar esses arranjos aí também quando eu for falar da Precis e de alguns equipamentos da Precis, e vocês vão conhecer melhor, tá certo?